As igrejas elas estão preocupadas mais com a felicidade dos crentes do que com a santidade deles. Revista Comunhão em áudio. Entrevista com o pastor Ivan Saraiva. Confira agora uma entrevista especial com o pastor Ivan Saraiva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um jovem ainda, mas muito conhecido pelo programa que apresenta Está Escrito. Ele esteve conosco na Next Editorial e durante um bate-papo falou sobre o seu chamado, ministério, propostas para 2018 e também sobre alguns temas polêmicos, como, por exemplo, ideologia de gênero, a reforma que a igreja ainda precisa e o papel da liderança em um tempo onde a sociedade clama por homens de Deus que tenham coragem de se posicionar. O senhor começou bem novo no ministério, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vários cargos, trabalhou em vários ministérios nas igrejas. E eu queria saber como é que o senhor começou, como é que se iniciou a sua vida cristã? Eu não tinha nenhuma denominação religiosa, não era nem católico não praticante, nem evangélico, nem espírita, não era nada, mas estudava numa escola adventista. Ela era perto da minha casa, na verdade era na frente da minha casa, então era muito cômodo para nós ali como família, atravessar a rua, tinha ali a escola. Então ali eu tive meus primeiros passos dentro do cristianismo. Em alguns momentos aquilo me atraiu, em outros momentos me expeliu pelo comportamento, né, natural de qualquer ser humano, mesmo sendo cristão e tal. Mas em um determinado momento eu conheci um professor de religião, professor de Bíblia, que tinha uma abordagem diferente, muito mais inclusiva, onde ele compreendia muito a vida e o jeito de entender e encarar o mundo dos adolescentes, e aquilo me encantou. Eu pensei, puxa, existe vida inteligente e vida divertida dentro do cristianismo, o que até então não haviam me mostrado. Então aquilo me atraiu e eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia. Então foi aí meus primeiros passos para compreender a vontade de Deus para a minha vida. Seus vídeos com reflexões no ministério Está Escrito já chegam a 6 milhões de celulares. Como é que o senhor lida com isso, né, com essa influência? Existe alguma preocupação de que, de repente, o seu nome, a sua imagem, fique maior do que a mensagem, do que o discurso? Há essa preocupação? Existe essa preocupação. Eu desenvolvo um ministério na televisão, na TV Novo Tempo, na rádio e nas plataformas digitais. E eu tenho uma coisa muito clara na minha mente. Quem pode atrapalhar tudo sou eu. As pessoas, elas precisam de Deus, precisam da palavra de Deus. A palavra de Deus não erra, né? Ela é perfeita. Então quem que pode atrapalhar? Você tem a solução para a vida das pessoas, você tem as pessoas com seus problemas e você tem um indivíduo, que sou eu, que posso atrapalhar. Então as minhas orações antes de pregar, antes de gravar, é sempre assim: Senhor, me ajude a não atrapalhar, porque se eu não atrapalhar, já vai ser uma grande coisa. Vai ser um grande favor que eu presto à pregação do Evangelho. Então a gente sempre tem essa preocupação. Veja que no início do meu ministério eu cometi insanidade de orar pedindo a Deus eloquência. E ao longo do meu ministério eu fui percebendo que a eloquência, ela pode ser um fator destruidor. Por quê? Exatamente pela questão que você apresentou. Quando o orador é maior do que o conteúdo que ele apresenta. Então isso é um perigo, isso é um problema. Então às vezes eu vejo stand-up comedies, né, dentro do meio evangélico, etc. E as pessoas são apaixonadas por aquele estilo, etc. Eu não estou aqui para julgar, mas a minha preocupação é exatamente a sua pergunta. Quando a pessoa, a eloquência dela é maior do que o conteúdo dela. Eu já pedi perdão a Deus, falei assim: Senhor, eu não quero eloquência. Eu quero que a tua mensagem chegue, me ajude a não atrapalhar. Eu preciso que o Senhor toque no coração das pessoas, porque esse é o seu objetivo. Então não permita que a minha eloquência, ou que a minha gravata torta, ou que a minha gravata arrumada impeça as pessoas de verem o que elas precisam enxergar. Então isso é uma preocupação constante dentro do meu ministério, sobretudo pelo alcance que tem tido, né, as mensagens da Palavra de Deus através desse ministério. E o senhor acaba também ficando sujeito a críticas, a exposição de comentários. Como é que o senhor lida com isso e de onde vem tanta inspiração? Primeiro com as críticas, né? Eu tenho o seguinte foco. Eu não me pauto pelos elogios nem pelas críticas. Se você atentar a isso, você está morto. As duas coisas podem matar você. Então o que eu faço? Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? Essa é a questão. Não é o que eu quero pregar.
não é o que eu devo pregar porque está todo mundo pedindo que eu pregue ou que eu fale, né? Por exemplo, hoje há um debate grande a respeito da ideologia de gênero e tal, todo esse negócio. E há uma pressão, né, Ivan? Quando é que você vai falar? Quando é que você vai falar? Quando é que você vai falar? E eu sinto que em algum momento eu vou falar. Mas Deus está montando as coisas dentro do meu coração e da minha mente. Não adianta eu colocar a carroça na frente dos bois. Eu preciso saber que o Espírito Santo está dizendo assim, Ivan, agora é a hora. E ele tem colocado as ideias, os conceitos, porque eu não quero ganhar um debate. Eu quero ganhar corações. Eu não quero estar certo e provar que eu estou certo. Eu quero poder fazer um contraponto a tudo isso que está acontecendo para talvez ajudar a minimizar a raiva e o ódio arraigado nessa disputa que está existindo entre católicos e evangélicos que estão nesse momento no mesmo barco e parte da sociedade que é uma minoria, mas está fazendo muito barulho tentando impor algumas coisas. O que eu posso fazer para agregar nisso? E não para ser mais um falando contra ou a favor, né? Eu preciso sempre orar e eu gasto mais tempo orando do que preparando. Porque é Deus que tem que dar a mensagem. O meu público não é a igreja adventista. O meu ministério ele se voltou para todas as pessoas de todas as denominações, kardecistas, evangélicos, pentecostais, católicos, anglicanos. A palavra de Deus precisa nos unificar e ela precisa nos mostrar um caminho onde o amor esteja recheando tudo isso. Então é mais tempo orando do que preparando. A propósito disso que o senhor falou, o senhor entende que existe essa lacuna na igreja hoje de busca do Senhor pela palavra, né? O senhor entende que a igreja está se dedicando mais a atividades, eventos, pregações e menos nessa busca que o senhor acabou de citar aí, da vontade de Deus, do recado que ele de fato quer dar, para que não seja um recado do homem, da pessoa. O senhor entende que a igreja está falhando nesse papel? A igreja de um modo geral, né? Ou não? Nós vivemos uma crise sem precedentes no cristianismo. Essa ideia de que nós temos 1 bilhão e 300 milhões de cristãos no mundo, isso não existe, né? Nós temos milhões de católicos, milhões de assembleianos, milhões de batistas, adventistas, agora cristãos são poucos. Eu corro o Brasil inteiro, o mundo. Eu vejo as pessoas elas levantando mais a bandeira da sua denominação do que o cristianismo. Elas são mais fiéis às suas igrejas do que a Jesus. Jesus parou de ser o centro da nossa mensagem e a gente colocou o pecador ali. As igrejas elas estão preocupadas mais com a felicidade dos crentes do que com a santidade deles. Então, quando a gente inverteu e a gente colocou o pecador como centro e não Cristo, a gente criou uma outra religião. Eu brinco que talvez se Jesus Cristo vivesse hoje em dia, talvez ele não fosse cristão, porque a gente deturpou muito o cristianismo. A gente saiu muito daquilo que a Bíblia apresenta ali na igreja primitiva. Então, a gente precisa fazer um resgate, a gente precisa voltar ao evangelho, a gente precisa... Eu tenho uma proposta muito simples para o cristianismo, que é a gente fechar todas as igrejas, a gente deveria fechar todas elas. E aí a gente fala assim, agora vamos voltar para a Bíblia e vamos fundar a religião cristã. Vamos ver o que a Bíblia diz e o que a Bíblia falar a gente vai seguir. Porque hoje a gente vive um problema seríssimo. Imagine, se você for na China hoje, você vai encontrar ali um sincretismo religioso absurdo. O indivíduo na casa dele, ele tem vários deuses do shintoísmo, uns 3, 4, 7, 10. O indivíduo segue a filosofia de Confúcio, mas ele frequenta um templo budista. Então você tem um sincretismo absurdo, é muito confuso pra gente. Agora pensa um chinês vindo pra cá. Ele fala assim, qual que é o cristianismo? Aí numa igreja ele tem santo, no outro ele tem dom de línguas, no outro ele não tem, em um outro ele é prosperidade, o outro é cura. Fala assim, mas peraí, o que é Jesus? Como é que o indivíduo do Oriente vai entender? A gente não sabe, a gente tá perdido dentro da gente mesmo. Então a gente precisa voltar pro evangelho, repensar algumas coisas e a gente abaixar a bandeira da nossa igreja e levantar Jesus, proclamação desse Cristo vivo. E por falar em resgate, né, hoje a gente já percebe alguns movimentos de cristãos mesmos que com fé genuína tiveram experiências com Cristo, mas que hoje já não se adaptam mais à igreja e instituição. E aí estão voltando para os lares, fazendo encontros e pouco frequentam a igreja e instituição. Né? O senhor entende que isso seria um tipo de resgate ou há um risco de desvinculação com a igreja como corpo também? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que isso é um grito das pessoas diante da falência da instituição igreja. Veja, eu sou um pastor. Eu sou pastor desde os meus 22 anos. E hoje, quando, por exemplo, eu vou fazer o check-in num hotel e tem ali a profissão, né? Eu coloco o pastor, às vezes o indivíduo olha e dá uma risadinha. Por quê?
Porque a nossa vocação ministerial ela foi achincalhada. Hoje, você falar que é pastor é tão constrangedor quanto você dizer que é deputado. Há uma falência, assim, uma grande dentro da instituição igreja, e as igrejas não se apercebem disso. Então, quando a gente vê movimentos de pessoas, não, vamos voltar para os lares, a gente está procurando espiritualidade, não religiosidade, etc. Eu acho que, em primeiro lugar, a igreja minimiza isso, ela não está vendo que isso é um movimento que vai se tornar cada vez maior. Eu acho que isso é a busca de um resgate, mas eu acho que talvez não seja a solução completa. A gente precisa de uma reforma também lá dentro da igreja. E quando os bons saem, a gente deixa ainda pior a instituição. E a igreja, ela foi fundada por Cristo, então a ideia não é errada. O corpo de Cristo, ela precisa ser fortalecido. A gente precisa ser sal. Então quando você diz o seguinte, olha, eu tenho um pouco mais de luz, então agora eu vou sair das trevas, você deixa de iluminar. Então eu não sei se é a solução plena. Eu acho que é mais um grito de socorro dizendo a gente está perdido, a gente está procurando uma outra coisa. E a gente precisa fazer a meia-culpa. O que a gente está errando? No que a gente está falhando? Qual é o nosso foco? Por que essas pessoas estão sentindo isso? Por que elas não conseguem sentir a mesma espiritualidade aqui na igreja que elas sentem nos lares? Então a gente precisa entender isso. Como está a nossa liturgia? Será que a gente não está imitando demais o mundo? Será que a gente não está fazendo show demais? E a gente está tocando pouco o coração? A gente precisa fazer uma reflexão sincera e estar dispostos a mudar, né? Mesmo que a gente perca público, mesmo que a gente perca audiência nas redes sociais, nas mídias. Então é aquilo, né? Quando você quer abraçar muito, você aperta pouco. Então você torna um negócio meio plasma, né? Um negócio meio assim, citoplasma, um negócio que é, mas não é. Meio clara de ovo, meio sem sabor. E aí a pessoa fala assim, não, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso para minha vida agora. E ela vai buscar outras alternativas. E nem sempre essas alternativas são as melhores possíveis também, né? Tá todo mundo tentando achar um caminho. E a gente precisa sentar e tentar achar esse caminho, né? A porta é estreita, o caminho é apertado. Então não é tão simples de achar assim como a gente imagina. No dia 31, a Reforma Protestante completa 500 anos. A gente percebe que muitos, ou a maioria, não quer mais ser identificado como protestante, e sim como evangélico, né? Como é que o senhor vê isso? Então, eu acho que essa postura, talvez ela parta da desinformação, né? Porque eu não preciso ser rotulado de ou evangélico, ou pentecostal ou protestante, etc. A nossa origem, a nossa raiz é protestante porque existiam católicos sinceros que começaram a ler a Bíblia, começaram a buscar, e não foi só Lutero, nós temos Wycliffe, John Hus, Jerônimo, tantos outros que foram reformadores nos seus países, que foram estudar a Bíblia e descobriram que a gente não precisa pagar nada para ir para o céu, que o perdão dos nossos pecados é gratuito. Teve um alto preço por Jesus, mas para todos nós ele é franqueado gratuitamente, e que a venda das indulgências e a aquisição do perdão dos pecados, que aquilo era um absurdo, que não estava na Bíblia. Então todos nós somos resultado, né? Todos nós evangélicos somos resultados disso, né? Da reforma protestante. E o catolicismo hoje também se valeu disso, né? Porque a venda de indulgências, elas caíram assim absurdamente. Nós temos algumas vendas ainda pontuais até os nossos dias, mas isso é uma exceção, é algo bem pontual. Mas a Igreja Católica hoje não vende mais abertamente esse tipo de coisa, então ela também se beneficiou, ela também cresceu, ela também avançou em tudo isso. Então a reforma não é uma coisa para ser escondida, e nem para ser sentida, nem pelos católicos, nem pelos evangélicos, não, mas para ser comemorado. São 500 anos, são 5 séculos de história de homens que começaram a ler a Bíblia. E eu imagino Martinho Lutero lendo em hebraico, aramaico, grego e escrevendo em alemão, né? A gente vê John Hus e Wycliffe no mesmo ministério e colocando a Bíblia na língua do povo. Então, se hoje nós temos essa diversidade de Bíblias, o livro mais vendido, traduzido do mundo, a gente deve lá aquela lamparina e aquela caneta tinteiro de Lutero lá escrevendo madrugadas e madrugadas, traduzindo. Então, eu sou evangélico, não sou protestante. Eu acho que é falta de informação, né? Não é maldade das pessoas, mas é falta de informação. Porque a gente deve comemorar muito esses 500 anos e agradecer a Deus, porque Deus suscitou homens com coragem,
extraordinária. Eu me lembro que Lutero, uma citação de Lutero, quando chamaram Lutero para sair de Wittenberg e ir falar lá diante dos clérigos em Worms, eles falaram assim: Lutero, não vá, porque eles vão te matar, não vá de jeito nenhum. Ele tem uma frase célebre dele, que ele diz o seguinte: olha, mesmo que assentesse uma fogueira de Wittenberg a Worms, e mesmo que existissem tantos demônios lá como existem telhas no telhado, lá eu estaria, entraria na boca desse hipopótamo e lhe quebraria os dentes. Esse era Lutero. E Lutero foi mesmo, foi para Worms. Tinha um salvo-conduto que eles sabiam que não seria respeitado, ou teria a possibilidade de não ser respeitado, mas Lutero, ele tinha uma coragem linda, maravilhosa, né? E Deus o preservou, né, da fogueira, para que ele pudesse fazer todo esse trabalho e colocar a Bíblia na língua do povo. Então, a gente não vai comemorar uma coisa dessa? É claro que vai. Homens e mulheres de fé, né, que arriscaram literalmente a vida para que a gente pudesse ter a Bíblia nas nossas mãos. Pastor Ivan, te ouvindo, eu fiquei aqui pensando, né? Parece que depois do período apostólico, a reforma protestante foi o grande ato de Deus na igreja, na vida do povo. O senhor entende que a igreja precisa hoje de uma nova reforma, no mesmo patamar, né, e que se levante homens desse mesmo quilate, né, para fazer uma reforma importante? E agora nesse mundo que a gente está vivendo, tantas pressões, né, tantas distorções, tantas ideologias, tantos movimentos, né, em que a própria igreja às vezes também não se posiciona. O senhor entende que precisa de uma nova reforma, um grande agir de Deus novamente, como houve naquela época? Eu não só creio nisso, como eu clamo por isso, né? Sobretudo na minha vida. A gente precisa buscar uma sinceridade muito grande dentro de nós. Porque assim, por que a gente não diz que ama o homossexual, né? Por que a gente não diz que ama o mendigo na rua? Porque é mentira. Então a gente diz assim: a gente ama o próximo. O que é o próximo? O próximo não tem um rosto, o próximo não tem um CPF. É o próximo, a gente tem que amar o próximo. É mais fácil você amar a multidão do que você amar o teu vizinho. Então, essa reforma toda, ela passa por mim. Quando a gente fala assim: nós precisamos de uma reforma, eu estou no meio de uma multidão aí que também precisa. Eu preciso disso, né? A minha casa precisa disso. O tempo que eu passo no meu celular é muitas vezes maior do que o tempo que eu passo com a Bíblia. A verdade é essa. Então, como é que vai existir uma reforma se, sabe, é aquela história, Deus, ele só vai transformar a igreja transformando famílias. Por que uma igreja? São indivíduos, são pessoas. Se ele não transformar a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, a minha família, como é que ele vai transformar a igreja? Então, essa reforma, ela é individual. Então, a gente fica jogando, e eu digo a gente porque eu faço isso, né, como um processo de fuga ou de desculpa. Falo assim: olha, a igreja precisa de uma mudança, a igreja precisa de uma reforma, e isso é real. Agora, vai começar por onde isso? Começa na minha vida, começa no meu tempo de comunhão, começa na minha relação com as pessoas que pensam diferente de mim. Mesmo dentro do meio evangélico, do meio cristão, a diversidade é absurda. São 40 mil denominações cristãs catalogadas. Estima-se que a gente tem um número igual a esse, que a gente nem sabe o que é, porque vive abrindo igreja. No Brasil é mais fácil você abrir uma igreja do que abrir uma microempresa. Então cada um tem uma igreja, cada um tem uma ideia e abre lá, fala assim: eu vou ganhar dinheiro, não tem imposto, não é, sabe, é sem fins lucrativos, eu vou abrir, que é lugar mais fácil de conseguir dinheiro do que isso. É por isso que eu acho que Deus tem me ajudado no ministério, porque qualquer pessoa que receba os meus videozinhos sabe que eu não vendo nada ali, que eu não peço dinheiro, pelo contrário, eu ofereço gratuitamente DVD, que é uma forma de estudar a Bíblia. Então, isso eu acho que me coloca numa posição diferente. Porque a pessoa fala assim: peraí, eu estou recebendo isso aqui todos os dias, ele está oferecendo um negócio de graça, ele não cobra frete, ele não cobra o DVD e ele não está pedindo dinheiro. Então, eu oro a Deus para que eu nunca precise fazer isso, né? Não estou julgando quem faz, nada disso, né? A gente precisa do dinheiro para poder até produzir as coisas, mas eu peço a Deus: Senhor, não me permita que eu tenha que fazer isso. Porque é tão manchado o nosso nome, que qualquer coisa, qualquer aparência do mal é destrutiva. Então, respondendo pontualmente sua pergunta, a igreja precisa de uma nova reforma, urgentemente, eu clamo por isso. Mas eu sei que essa reforma, ela começa na minha vida. E é triste, é verdade, porque a gente acaba tendo pouco tempo de comunhão, a gente tem os nossos sonhos que às vezes não são sonhos de Deus, às vezes a gente está preocupado com algumas coisas que Deus não está. Jesus falava assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Não é a minha comida, não é a minha bebida.
Eu estou preocupado com os meus sonhos, com o meu filho, com uma chuteira que ele está precisando para jogar bola. Não acho que isso é errado de forma alguma, mas eu acho que assim, a gente está vivendo a vida, né? A gente não mata ninguém, a gente não rouba, não faz isso, mas para que possa existir essa reforma, a gente tem que ter um Lutero, né? Que fala assim, ó, eu vou lá e eu nem que acenda uma fogueira daqui a Ormes, eu vou no meio dessa fogueira. E pode ter tantos demônios lá como existem demônios no telhado. Pois eu vou lá e eu vou pregar o evangelho. Isso a gente não vê mais, né? É difícil. Pastor, o senhor já afirmou que está buscando ainda está formatando um posicionamento oficial acerca desses movimentos que estão ideologia de gênero, heterofobia, homofobia, para se posicionar melhor. O senhor já falou isso. Agora, a gente sente também que há uma criminalização da família hoje. Há um movimento inverso contra a igreja de criminalizar a família e tentando tirar da cabeça de crianças, né, ensinamentos, princípios básicos. Qual seria, assim, na sua visão, embora o senhor não tenha formatado oficialmente, né, como se posicionar, eu já disse isso, mas qual o papel da igreja e como que a gente deve lidar com tudo isso? Homofobia, ideologia de gênero, educação nas escolas, né? De uma forma resumida, qual a orientação que o senhor deixa para a igreja, o seu papel, para a família também, e para o crente em comum? Eu vejo assim, nós vivemos um processo de sodomização do mundo, ok? As coisas, elas vão piorar e muito mais do que você imagina. Já há 7 anos eu tenho dito uma coisa que talvez escandalize alguns, mas a nossa geração ainda verá debates a respeito da legalização da pedofilia. E isso não está longe de acontecer. E eu vou explicar por quê. Existem ONGs no mundo inteiro defendendo isso. Só você dá uma googada. E a lógica deles, sabe qual é? Sexo é uma expressão de amor. Por que eu não posso expressar dessa maneira o amor pelo meu filho ou por uma criança? A Holanda, por exemplo, é lei. Uma criança de 12 anos, se ela quiser casar com qualquer pessoa, os pais não têm autoridade para impedir. Se uma criança de 12 anos quiser casar com um homem de 60, ela pode. Na Holanda, se 2 irmãos, mesmo pai da mesma mãe, quiserem se casar, a partir dos 12 anos eles podem. Um com 14, um com 12... Desde que seja consensual, os pais não podem impedir. Então, nós caminhamos a passos largos para isso. E o que nós estamos vendo no Brasil, que é essa ditadura da minoria, né, porque eles fazem muito barulho, são passos que estão sendo dados, né? Nós temos um grupo que detém poder de comunicação muito grande, que impõe isso à sociedade, de maneira impressa, em rádio, em TV, internet. Então, eu vejo distorções, porque assim, eu acho que Deus nos fez livres, né? Ele deixou anjos livres, né? A ponto de Lúcifer se transformar no diabo. Quem sou eu para impedir a liberdade de alguém, certo? Agora, eu preciso ter o direito de exercer minha liberdade. Eu acho interessante porque assim, agora com a ideologia de gênero, a ideia é assim, né? O menino não nasce menino, a menina não nasce menina. Você não pode dizer para ele que ele é menino ou dizer para ela que ela é menina. Mas o gay nasce gay, né? O gay nasce gay. Então tem coisas que a gente não entende. Por exemplo, na Universidade Federal de Belo Horizonte, um grupo de rapazes brancos, loiro, olho azul, eles pediram para entrar na cota de negros na universidade. Legalmente, judicialmente. Como negros, mas era um branco de olho azul, loiro. Mas como assim? Falou assim, não. É que é o seguinte, eu sou um negro preso no corpo de um branco. Eu sou um negro preso no corpo de um branco. Então, eu sou negro, me sinto negro, eu sou negro. Você pode achar que eu não sou, mas eu sou negro. Então, eu quero entrar na cota. A gente vai a extremos para mostrar o absurdo da opressão da minoria, querendo impor para nós, porque eu não sou a favor da ideologia de gênero, eu sou a favor da ideologia de Gênesis, ok? Macho e fêmea. Porque isso é biológico, porque isso é lógico, porque isso é reprodutivo, porque a humanidade caminha nesse caminho há 6.000 anos pela cronologia bíblica. Então, eu acho que nós precisamos nos posicionar mais e melhor, com mais força. Mas sabe qual que é o posicionamento? É, além de falarmos, agirmos. Em que sentido? Se existe um determinado meio de comunicação que impõe isso a nós, a gente tem que parar de assistir. A gente tem que mostrar
que a gente tem força não só falando, escrevendo notinha no Facebook. A gente tem que se posicionar. Falar assim, meu amigo, é essa a sua linha editorial? Então eu não consumo isso. Me explica o que a Avon tem a ver com a educação dos meus filhos. O que ela tem a ver com isso? O que o Boticário tem a ver com a educação que eu dou com o meu... É produto de beleza. Então é assim, a partir do momento que determinadas empresas se posicionam, eu acho que eu tenho o direito de me posicionar também. Agora, meu posicionamento, ele vai além do que eu pegar e comentar na roda de amigos. Eu preciso expressar e agir. Então, esse posicionamento pode parecer radical, mas o momento exige isso. A gente tem um preconceito com essa palavra radicalismo, mas a origem da palavra radical, ela vem de raiz, de profundidade. Então, a gente precisa ter essa força, porque é o contraponto do bem contra o mal, o grande conflito que existe. Só que eles estão crescendo, eles estão se impondo, e a gente fica quieto. É aquela frase, né? Diz assim, olha, eu não temo a maldade dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons, né? Que se omitem. Na Segunda Guerra Mundial, você tinha 80% da Alemanha que não eram nazistas radicais, que não concordavam com as câmaras de gás, nem com os campos de concentração, mas esses 80% fizeram alguma diferença na história? Nenhuma, porque se calaram, ou pela omissão da ignorância, ou porque não queriam arriscar suas vidas, mas os 80% de gente boa que tinha na Alemanha não fez diferença. Você tem 20% de radicais dentro do mundo islâmico. Os outros 80% de pessoas maravilhosas estão fazendo diferença? Não estão, porque o silêncio dos bons, ele é tão prejudicial contra a maldade dos ruins. Então a gente precisa falar mais, se posicionar mais e agir mais. É o meu pensamento. Então a igreja estaria acuada, né? Talvez com medo de ser taxada de... Não sei se é acuada. Eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem uma carência muito grande de líderes. Nossos líderes, onde estão os nossos líderes dizendo assim, aqui é o caminho e a gente vai por ele. A gente precisa de coragem para poder falar, para a gente se posicionar de uma maneira mais clara, mais evidente, mais, contundente, da mesma maneira que eles estão usando. Eles estão atacando a família, né, a criminalização da família, como você falou. Eles estão vindo com bazuca e a gente está se defendendo com escudinho de plástico, né? Então eu acho que é uma desproporção nessa guerra. Eles estão vindo com artilharia pesada e a gente está vindo com estilingue, não sei como é que vocês chamam aqui, seta, badoque, né? A gente está vindo com... Então, eu acho que a gente precisa de mais unidade e união no meio cristão para que a gente possa ter uma força. Eu achei interessante porque a igreja Assembleia de Deus, ela se posicionou, não sei se foi a Assembleia de Deus ou a Batista agora, mas eles se posicionaram em relação ao Santander, né, a tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eles falaram assim, não, nós vamos tirar as nossas coisas daqui. A gente precisa de posicionamento assim. Então a gente precisa que as nossas igrejas elas tenham essa coragem, né? Essa coragem, os nossos líderes eles precisam ter essa coragem, posicionamento. E a gente vê mais assim, vamos deixar do jeito que tá para ver como é que fica. E eles estão tomando cada vez mais espaço. E o dia em que se impuser legalmente algumas coisas, aí eu acho que vai ser tarde demais. A hora de lutar é agora. Ano que vem, né, 2018, a Igreja Adventista vai ter um encontro mundial na Alemanha. E vai ser voltado para lideranças jovens. Né? Alguma palavra, alguma orientação e quais são as preocupações do senhor com essa faixa etária? Preocupação com essa faixa etária porque é um período muito complexo da vida, né? O indivíduo não é criança, não é adulto, é um processo hormonal absurdo que acontece na vida de todos nós. A gente está descobrindo o mundo, algumas leituras podem nos ajudar ou nos prejudicar, então a gente precisa oferecer aquilo que eles necessitam e não aquilo que eles querem, porque também aquilo que eles querem não é necessariamente aquilo que vai ajudá-los a firmá-los na palavra de Deus, né? Eu fico muito preocupado quando eu vejo no nosso meio, no meio evangélico, essa quantidade absurda de shows que existem, né? É show. E não só, estou dizendo assim, apresentação de cantor, estou dizendo assim, você vai num culto, é show. Ele passa 1h30 cantando, e aí a Bíblia ali é rapidinho, um negocinho aqui, e a gente, as pessoas os cristãos estão em busca de êxtase e menos comunhão. Aí como isso é uma coisa que atrai, então é isso que o povo faz.
E aí as igrejas estão cheias de pessoas vazias. E isso, sobretudo nessa fase da vida, da juventude, adolescência, pré-adolescência, é como se fosse um balão que se infla, mas não tem um crescimento sólido, né? Você vê assim, olha, tá cheio, né? Tá cheio, mas é tão sensível. História, é tão fácil o nosso jovem, né? Cair pro mundo. Por quê? Porque a igreja não tá muito diferente do mundo, não. A música que o Led Zeppelin faz é a música que o mesmo conjunto aí faz. Então, muda a letra, né? Mas a música é a mesma, né? A mesma empresa que faz o show da Ivete Sangalo é a mesma empresa que faz o show do sei lá quem. Então, assim, o indivíduo é só a letra que muda. A migração dele para um show gospel, para um show do Rock in Rio é muito pequena. Essa transição, porque você paga do mesmo jeito, você vai pular do mesmo jeito, você vai cantar e berrar do mesmo jeito, é a mesma tonelada de som, é a mesma tonelada de luz, é a mesma música, muda a letra. A migração é só a letra, mudou a letra, é a mesma coisa. Então isso nos assemelha ao mundo, quando nós deveríamos ser diferentes do mundo. A gente precisaria ser o contraponto de tudo que está aí, de tudo que está aí. São as modinhas que vão acontecendo, né? Então tem o pessoal do stand-up, a gente faz stand-up gospel. Aí tem o youtuber popular que faz um monte de piada, etc e tal. Então o cara, essa é a sacada, então eu vou ser engraçadão, e aí eu vou fazer uma edição bem legal aqui, e aí vou ter um monte de seguidor. É assim, igrejas cheias de pessoas vazias, né? Aí você pergunta para ela assim, onde que está na Bíblia Deus ajuda quem cedo madruga? E eles acham que está lá na Bíblia. Foi feita uma pesquisa, 87% das pessoas acharam que estava lá na Bíblia. Eu até acho que Deus ajuda quem cedo madruga, mas não está na Bíblia, entendeu? Então, a gente precisa perceber o que a gente está oferecendo para as pessoas. Então, esse encontro, ele vai ser para a gente refletir. Onde é que a gente está indo? Onde é que a gente está conduzindo esses jovens? Por que eles estão saindo da igreja? Por que alguns estão permanecendo? Por que tem uma enxurrada de gente saindo? Agora é aquilo. Se colocar o pecador como centro, a gente está perdido. A gente tem que colocar Jesus como centro. E vai ter um montão de gente que vai sair. Você se lembra? Jesus pregava, todo mundo foi embora, Jesus olhou para os dois e falou assim, e aí? Vocês querem ir embora também? Aí Pedro falou assim, mas Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Tinham centenas de pessoas ali. Imagine a pregação de Jesus, ele foi pregando e as pessoas levantaram e foram embora. Agora, a gente tem medo, né? De esvaziar os nossos auditórios, as nossas igrejas, a gente tem medo disso. Enquanto a gente tiver medo disso, a gente vai continuar fazendo show. A gente vai continuar preocupado com ar-condicionado, com conforto, porque a gente quer tratar bem, porque a gente precisa fazer com que ele volte. Esse é o nosso problema. E Jesus, ele dizia assim, olha, eu não tenho lugar para dormir, eu não tenho... Até a raposa tem o lugar para dormir, eu não tenho. Não vou oferecer nada para você que vai fazer você prosperar. Mas uma coisa eu digo para você, você vai ter aflição nesse mundo, mas eu venci o mundo e eu posso te dar a vida eterna. Então a projeção, esse é o grande problema do Evangelho da Prosperidade, né? É o tempo. Porque tudo que eles falam é verdade. Só que vai acontecer na eternidade, quando Jesus voltar. Então eles antecipam todas as bênçãos pro agora. E as pessoas ficam nessa expectativa. Então, a gente precisa cuidar mesmo dos rumos que a gente está conduzindo a nossa igreja, a igreja cristã, e o que a gente precisa refazer, né, para os jovens, que a gente precisa talvez parar um pouco de oba-oba e tentar chegar mais na essência deles, porque é o que eles precisam, que todos nós precisamos. Ok, pastor Ivan Saraiva, fala um pouco sobre seus planos, sonhos, tanto de ministério quanto de família, pessoais, aquilo que o senhor quiser divulgar, né? Alguma coisa que possa, algum planejamento futuro, né, da igreja adventista, do seu ministério. Eu entendo assim, o meu ministério, ele é mais voltado para fora da igreja adventista do que para dentro. Foi o ministério que Deus me deu, não fui eu que pensei, eu falei assim, é isso que eu quero. As coisas aconteceram assim. Hoje, as pessoas que me ouvem, que me assistem, elas são muito mais de fora da igreja adventista do que de dentro. Muito mais, mas muito mais mesmo. De relação assim de 10 para 1. Então, eu fico pensando que eu preciso talvez focar um pouco mais nas redes sociais. Eu tenho um ministério já consolidado nas redes sociais, mas eu sei que é possível fazer mais, eu sei disso, e eu acho que Deus está me chamando para isso. Isso não significa que eu vou deixar a televisão, a rádio, mas eu sinto que esse é o caminho, né? A nossa primeira tela hoje é o celular, não é televisão, não é nada, né? A gente pode estar assistindo um filme, uma série, sei lá o que, mas a gente está com o celular na mão. Então eu preciso estar onde as pessoas estão. E elas estão ali, no celular delas.
E eu sei o que eu devo fazer. Eu sei os caminhos que eu devo fazer, porque Deus já me colocou no coração as ideias, como os videozinhos do WhatsApp, né? Que hoje eles chegam a 15 milhões de celulares. Então, Deus já me mostrou alguns outros caminhos que eu preciso trilhar. E eu preciso fazer. E eu estou relutante ainda. Mas eu acho que talvez 2018 seja um ano para que eu mergulhe um pouco mais nisso. Me dedique um pouco mais às redes sociais. Eu já me dedico bastante. Quem vê sabe dos posts diários que eu tenho em todas as plataformas. Mas eu sei que eu devo fazer mais e eu sei que dá para fazer mais. Deus tem colocado isso no meu coração de maneira bem clara e eu preciso ter coragem para fazer isso, porque eu sei que o tamanho do trabalho que dá. Já estou há 3 anos fazendo 365 vídeos inéditos por ano para a internet, videozinhos de Instagram, as postagens no YouTube, no Facebook, Twitter, todas essas coisas. Então dá muito trabalho, mas Deus tem me dado energia, né? Faço meus exercícios, corro, me desenvolvo. A gente precisa lembrar de algumas coisas, né? Às vezes eu estava lembrando o Leandro Carnal, que é um dos ateus mais evangélicos que eu conheço, ele e o Felipe Pondé, mas ele lembrando, né, que Platão, ele tinha esse codinome, né, esse apelido, por causa do omoplata dele. Ele era lutador, né, porque os gregos tinham essa visão, né, de que a visão holística, né, o total, o homem total. Então, para ser um bom pensador, ele também teria que ter um físico vigoroso, ele também deveria ter uma visão assim, e a gente precisa cuidar disso, né, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. A gente precisa desenvolver isso de maneira harmônica, porque isso também é religião. Caminhar na praia também é comunhão com Deus. Fazer um esporte, você estar bem fisicamente, cuidar da alimentação, isso também é comunhão, porque o Espírito Santo ele vai conversar com a gente através da nossa mente, né? Através do quê? É a Bíblia que você vai ler, as impressões. Se a gente não tiver uma boa saúde física, mental, a gente pode atrapalhar essa comunhão. Meus planos é continuar tendo um bom desenvolvimento intelectual, espiritual, físico, poder mergulhar um pouco mais nas redes sociais, abrir outros caminhos, outras formas, sempre com a bandeira de Jesus, sempre com a bandeira de Cristo. Aqueles que acompanham o meu ministério sabem que eu não fico levantando, porque eu sou adventista, porque você tem que guardar o sábado, porque é Jesus. Jesus vai orientar as pessoas. A Bíblia vai mostrar se é para ela guardar ou não é, se ela deve fazer ou não deve fazer. Não sou eu que tenho que dizer. É a Bíblia que tem que mostrar. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, eu vou ficar levantando bandeira de igreja? Eu tenho que levantar Jesus, eu tenho que levantar a Bíblia. E Deus vai conduzir cada pessoa. Tem gente salva e gente perdida em todas as denominações religiosas. Não é a placa de igreja que salva alguém. Então, a gente quer o quê? Igreja cheia ou céu cheio? A gente tem que definir o que a gente quer. Igreja cheia ou céu cheio? O meu ministério é para encher o céu e despovoar o inferno. Então a gente precisa definir isso. Então eu espero que em 2018 Deus me abençoe, que eu possa ser um instrumento sem atrapalhar a pregação do Evangelho. Revista Comunhão em Áudio. Um conteúdo Next Editorial.